É porque tem que se organizar, né? A gente tem que se organizar. Eu ainda cheguei a pegar, quando eu comecei a pregar em 87, era a impressora e a gente tinha que correr para digitar. Digitar não, olha só, estou na modernidade, não era nem digitar. Dátilo. Tem alguém que sabe o que é esse negócio, datilografia aqui? Alguém sabe o que é? Que se não souber, eu passei na Praça 15 um sábado desse pela manhã, consegui ver a primeira máquina de datilografar. O moço falou assim, tinha todas as características de que era a primeira máquina mesmo, entendeu, querido? Mas, assim, porque hoje a galera fala, eu sou digitador, não é isso? Eu aprendi a datilografar com 14 anos de idade. A professora tapava a mão da gente, você não viu que você estava tocando e o livro estava do lado para você digitar toda aquela... eu amava fazer aquilo. Eu digitava com uma bala. Esses dias, minha sobrinha chegou perto de mim e me viu digitando no computador. Ela ficou assim, Tio, como é que você consegue fazer isso? Eu falei, eu aprendi na máquina de datilografar. Ela, o que é isso, tio? Eu falei, expliquei para ela e fui no Google, mostrei para ela que era uma máquina de datilografia. Aí ela, olha que ela fez digitação, tá, querido? E consegue digitar com 3 dedos, eu não consigo. Se eu for digitar com 2 dedos, eu não consigo. Eu tenho que digitar com a mão completa, senão eu não consigo ler, eu não consigo fazer. Mas a gente está aqui para falar de coisa antiga, amém? Então, vê aqui, eu vou falar de coisa antiga. Embora a gente vai falar de coisa antiga, mas que é tão real na minha vida quanto na sua vida. O problema é que, às vezes, nós nos esquecemos desse negócio. A gente se acostuma tanto com o presente que nos esquecemos de voltarmos às coisas antigas, aos rudimentos das coisas antigas. Sabia disso? Que a gente se acostuma? Para tanto, eu não sei se a secretária está aqui. A secretária pediu para que eu passasse o tema para ela, que ela ia projetar. Eu não sei se ia projetar aqui ou o texto. Não? Cadê? Está aí a secretária? É aquela lá? É você? É ela que é a secretária. Tá bom. A secretária falou comigo assim. E é interessante quando o pastor Pedro falou comigo, pastor Davi, vocês falam Davi ou falam Pedro aqui? É Davi? Então eu falo Pedro. Pronto. Isso é contrário a você. Então, quando o pastor Davi falou comigo, ele me falou o tema, você acredita? Mas assim, eu anotei na minha agenda no celular. Mas é tanta coisa na cabeça que eu confesso para você que eu não esqueci, eu me esqueci do tema. Eu só lembrei que ele falou assim, não, pode falar de algo bem genérico. Aí você fica, tá bom, mas à vontade, né? Que aí você não fica preso ao tema. Mas aí eu comecei a pensar, quando ele falou para mim, porque eu tive que pregar em outros lugares, e aí você tem que anotar, porque senão você prega o tema errado em outro lugar, né? E aí, eu queria ler com você, querido, primeiro, enquanto você vai acessar, enquanto você vai abrir, não sei como é que você vai fazer, quando você vai ouvir, que hoje é assim, né? Há 3 anos atrás, você pedia para a igreja desligar o celular, não é isso? Vamos dizer, em 2019, você pedia para a igreja, meu irmão, bota no VibraCal, não é isso? Ou então desliga seu celular, na hora da mensagem, na hora do louvor, é para você adorar, né? A gente tinha todo um discurso santo, não é isso? Um discurso todo consagrado diante do Senhor, né? Desliga, querido, vai atrapalha quem está do seu lado. Agora você fala assim, acessa seu celular, acessa a sua Bíblia. Está vendo como é que em tão pouco tempo mudou o negócio? Bastou uma pandemia para nos fazer entrar na realidade do que é tecnologia para mim e para você. Não é? Eu já tive dias de pregar, querido, que acabou a impressora, a tinta da minha impressora. E agora? Parte para a caneta. Aí você imaginou, você tem que, em cima da hora, canetar o esboço, tudo. Agora não, agora você digita, manda por e-mail, baixa no tablet, acabou o problema. A natureza agradece, não é isso? E facilita para a gente. Você acessou aí? Amém? Deu tempo? Beleza, trago o abraço da primeira igreja batista de Porto Novo, pastor Alex, também da minha amada esposa, linda do jeito que ela é, trago o abraço dela aqui para você, minha esposa é linda, eu digo para ela todo dia, ela não está aqui, mas eu digo todo dia para ela que eu a amo, sabia disso? Você diz isso para sua esposa? Espero que você diga, todo dia, eu estou falando, estou casado há 29 anos, a conheço
entre 20 casado, namoro e casamento, acho que chega a 35 anos. Se ela ficar aqui, ela vai ficar feliz, que eu lembrei de tudo isso, querido. Se ela estivesse aqui, ela ia ficar feliz. Mas eu digo para ela todo dia que eu a amo. Se você não faz isso, faça isso com a sua esposa, querido. Diga para ela que você a ama todo dia. É bom, isso faz um bem. Isso faz um bem, querido. Queria ler com você lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 15. Estou olhando o tempo, não é? Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 15. Um verso muito conhecido de cada um de nós. Eu queria ler com você, e depois eu vou pedir para que você repita comigo. Não sei se vai ser projetado, ou você vai ler aí, não é? Você achou aí? Amém? Vamos ler? Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Algumas versões que o texto vai dizer que eu não vos chamo de quê? De servo, não é isso? Mas servo dá uma sensação de que a coisa está maneira, está legal, não é? Ameniza um pouco. Mas eu gosto dessa versão, nova versão transformadora, porque ela diz, não vos chamo mais de escravo. Quando ele fala escravo, é interessante que traz a minha, a sua memória, que eu não tenho poder sobre a minha vida e nem você. Escravo tem poder de quê? De nada, porque ele é escravo, ele não é dono de nada, nem dele. Nem dono dos filhos, nem dele, e ele não tem nada. Escravo não tem nada, não é dono de nada e nem dono de si. Então o texto quando diz, ele está falando assim, olha, eu não vou chamar mais vocês de quem não é dono de nada. De quem não vale nada. Mas eu vou chamá-los de quê? Amigos. É interessante que esse texto, ele vai me reportar e vai reportar você a refletir, porque hoje a gente tem a mania, um hábito, né, de que todo mundo se torna nosso amigo, né? Você conhece alguém hoje, amanhã, semana que vem é seu amigo. Mulher tem um pouco desse negócio, né? A mulher conhece uma amiga, uma colega, né? Vamos dizer assim, aí daqui a pouco ela já está chamando de quê? Amiga não, vocês estão errados. Mulher não fala amiga, mulher fala miga. Não é isso? Mulher fala miga. Mulher não fala amiga, mulher fala amiga. Miga. Homem não. Homem não tem esse negócio. Homem, para chamar o outro de amigo, ele até chama, mas, na verdade, ele não é amigo daquele camarada. Porque o homem ele tem uma dificuldade muito grande de criar o quê? Amigos. Mulher riu muito, passeou, comprou roupa junto, achou a roupa da outra bonita, riu um pouco, já virou amiga. Homem é mais difícil. Homem é mais difícil. Eu falo por mim, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu tenho mais dedo na mão esquerda do que amigos. Porque amigo não é aquele que fala o que eu quero ouvir. Amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir. Amigo fala aquilo que você... Presta atenção, Jesus quando chama os apóstolos de amigo, ele está dizendo porque, você lembra quando ele vira para Pedro, e Pedro está ali, Jesus está contando como vai acontecer a crucificação, que ele vai morrer, que ele vai ser... Aí Pedro fala assim, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Para com esse papo, muda de assunto. Aí Jesus fala para ele assim, ó, para trás de mim quem? Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus já havia percorrido um tempo de intimidade, de relacionamento com Pedro. Porque se de repente eu virar para um dos homens aqui que eu conheci, agora se eu falar eles vão entender. Mas se eu vir e falar assim, rapaz, para com essa bobagem, rapaz, você está falando bobagem. Ele vai falar assim, não tem intimidade com ele para ele falar isso comigo, não é isso? Não é? Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, olha, para trás de mim, Satanás. Você imaginou como é que ficou o coração de Pedro? Ou você acha que Pedro ouviu de bom grado aquilo que Jesus falou? Não ficou, querida. Não ficou porque
ninguém gosta de ouvir quando alguém corrige a gente ou chama a atenção da gente. Mas quando a gente cria um vínculo de intimidade, aí eu olhando para o tema, eu passei o tema, vivendo a intimidade com Deus. E aí quando a gente olha para o tema que vocês vão estar trabalhando todo esse ano, eu diria para você, recomeçando, vivendo a intimidade com Deus. Porque a intimidade, ela me faz suportar algumas coisas. E eu pergunto para você, o que é intimidade? O que é esse relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você? Intimidade, eu diria que é uma relação muito próxima, a ponto de você ouvir algo que ninguém contaria para ninguém, mas contaria somente para você. Uma amizade bem íntima, como eu já falei aqui no início. E outra coisa, eu diria para você que seria algo bem familiar meu e seu. Agora eu pergunto para você, será que Deus quer ter um relacionamento de fato de intimidade comigo, com você? A gente vai olhar para Gênesis, capítulo 2 e 3. O que acontece lá em Gênesis 2 e 3? Deus, Ele vem ao encontro de quem? Todos os dias no final do dia. Adão e Eva. Que Deus maravilhoso, não é isso? Algumas religiões, e segundo alguns estudiosos, mais de 40 mil religiões no mundo, é o homem que busca a sua divindade. Então ele se sacrifica, ele faz tudo pela sua divindade. Só no nosso meio, no meio cristão, em que a divindade é que busca um relacionamento com a humanidade. E aí quando a gente olha para Gênesis, a gente percebe que o que Deus está fazendo é criando um relacionamento de intimidade com Adão e com Eva. E aí Deus vem todo dia, você presta atenção, o seu Deus, vindo todo dia, bater um papo com você, já falou assim, rapaz, vem Deus de novo, o que é que eu vou falar com ele hoje? E rapaz, Deus está vindo de novo, o que é que eu vou falar com ele hoje? Já parou para pensar nisso? Está dando a hora e está lá Adão com Eva, e as crianças. Rapaz, Deus está vindo. O que a gente vai falar? O que a gente vai conversar com Deus hoje? Esse tempo todo Deus tem vindo aqui. Nós temos falado. Já parou para pensar nisso? Todo dia Deus vem, a gente chega uma hora que falta o quê, querido? Mas você acha que vai faltar assunto para você com Deus? Falta assunto? Não falta assunto com Deus. Mas pensa em Adão e Eva. Todo dia Deus estava lá. O texto diz que na viração do dia estava Adão e Eva lá, talvez fazendo aquele bolinho na parte da tarde, ou aquele aipim, não sei o que eles comiam, mas aí chegava Deus lá, aí Deus vinha, chegava, opa, estou chegando aí. Querido, Deus é gente com a gente. Quando eu estou falando Deus é gente com a gente, eu estou querendo dizer que Deus gosta de se relacionar comigo, com você, igual eu gosto de se relacionar com você. Porque às vezes a gente olha para Deus e vê Deus muito distante de nós. Não, Deus. Aí Deus chegava para Adão e Eva, e aí, como é que foi o dia? E Adão, como é que foi lá? Porque eu imagino que Deus tinha que puxar assunto com eles. E aí, Adão, como é que foi lá? Como é que foi? Quando você botou um nome lá no elefante, por que achou que o elefante era elefante? Você olhou para o elefante e viu que o elefante tinha cara de elefante? Não sei. Você viu a girafa e... Pô, você parece uma girafa. Aí você vai se chamar girafa. Eu não sei qual era o papo que Adão tinha com Deus, e Deus tinha com Adão. Mas assim, você aprova a pensar nisso? Quando Adão olhou para o hipopótamo e falou assim, você vai se chamar hipopótamo. Eu perguntaria, Adão, por que você achou que ele era um hipopótamo? O que você viu nele? Você aprova a pensar nisso, querido? Então, não faltava assuntos de Deus com Adão. Porque, na verdade... a vinda de Deus até Adão e Eva era que Deus queria ter um relacionamento de intimidade com eles. E como que nós nos relacionamos de forma próxima uns dos outros? Quando nós convivemos e conversamos e nos relacionamos, a gente vai conhecendo. Eu não sou amigo de você hoje, eu não sou amigo. É o processo, é a convivência que vai fazer-nos nos relacionar com Ele. E para isso, eu e você precisamos pensar sobre isso.
Quando a gente olha para o capítulo 1 de João, no verso 11, isso fica bem claro para mim e para você. João, ele vai escrever, e vai dizer, veio para o que era seu, veio para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. Deus, ele veio para o povo. Deus, ele chama o povo a se relacionar com ele. Que Deus tremendo, querido. E o que tem acontecido nos dias de hoje, o que mais tem acontecido, é que nós, pouco, queremos nos relacionar com esse Deus. Um Deus que se deu por nós e se dá todo dia por nós. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos muito tempo para Deus. Porque achamos que Deus toma o nosso tempo. Eu conversava com alguém esses dias e assim, por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta muito importante na mão, que é o WhatsApp, não é isso? Mas tem gente que eu bloqueio, querido. Tem gente chata. Tem gente chata. Tem gente muito chata. Tem crente chato. Ele manda a figurinha para você e passa por você e não te dá um bom dia, mas manda um bom dia para você na figurinha. Olha que chato. Aí, tem gente que muito chato, eu vou bloquear. Aí depois vem me perguntar, pastor, por que você me bloqueou? Ah, meu irmão, tem hora que me dá vontade de bloquear. Eu vou desbloquear você, mas eu vou te bloquear de novo. Eu vou bloquear. Hã? Bom, querido, faz bem. Eu vou te bloquear. Aí vem e fala, pastor me bloqueou. Bloqueei. Tá, eu vou te desbloquear. Mas eu vou te bloquear de novo. Querido, a gente tem que estar atento de que são ferramentas, mas Deus, ele vinha falar face a face com Adão e com Eva, porque esse Deus meu e seu é um Deus que se relaciona comigo e com você. Eu e você precisamos buscar um relacionamento de intimidade com esse Deus. Recomeço. O que é recomeço? É eu voltar aos rudimentos. Voltar à palavra, voltar a uma vida de oração com Deus. Voltar a me submeter à vontade de Deus. É recomeçar. É aquele dia que você tomou uma decisão de seguir Jesus. O seu coração aquecia, você queria ouvir a palavra, você queria ler a palavra, você queria estar nos cultos na igreja, tinha culto de oração, você estava, de evangelismo, você queria estar lá. Porque você, de fato, queria se envolver com a atmosfera da presença de Deus entre nós. Só que o tempo passa e você precisa aquecer seu coração. Senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar nos ambientes da igreja, como se estivéssemos chegando em qualquer outro lugar, menos na presença do Senhor, porque fica automático para mim e para você. Fica automático, querido. Jeremias 31:3 diz, há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. Querido, não foi eu. Você conhece aquele texto clássico que eu não vos escolhi a vós? Não foi vós que me escolheste, perdão, mas eu vos escolhi vocês. Agora, por que Deus me escolheu? Porque Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você invista tempo. O recomeço, na minha vida e na sua vida, é viver uma intimidade com Deus. O resto é história da carochinha. Não há avivamento, não há recomeço, senão através da palavra e através de uma vida de orar. Não há, querido. Se você tem ouvido outra coisa por aí, bate em retirada. Porque é mentira. Não existe. Não há como eu recomeçar, não há como eu viver uma vida de intimidade com Deus, se não for através de uma vida de oração e da leitura da palavra dEle. Não há. E nós temos vivido tempos, querido, que o crente conhece muitas músicas. Apesar do que, música, tem muita música no nosso... Eu amo música. A gente compõe as músicas lá na igreja, eu gosto, sempre gostei de música.
Mas o que tem de coisa ruim no nosso meio, querido? As músicas, elas estão sempre na primeira pessoa. E aí o crente decora, sabe música, sabe um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. Não lê a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos aproxima do Senhor, é a palavra. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aí, Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Você percebe a palavra que Tiago usa escrevendo? Ele chama de adúlteros, traidores. Tem muita gente que vem para esse lugar, que vem para essa ambiência, que canta, levanta a mão, fecha os olhos, mas que se Jesus estivesse tete a tete, quando ele esteve com os escribas, ele diria a seguinte coisa: os vossos lábios me louvam, mas os vossos corações, porque vocês me louvam com os lábios. Talvez para alguns, nos dias de hoje, Jesus diria assim: sepulcros. Por quê? Por fora tem uma belezura, tem um discurso lindo, tem uma fala linda, mas por dentro fede. Fede muito. O que o Senhor nos convida nesse ano, para a minha vida e para a sua vida, é que eu e você vivamos uma vida de intimidade com Ele. Ouça, eu não sei o que você vai ouvir até 31 de dezembro por aí afora. Mas o que Deus quer é que você viva um relacionamento próximo com Ele. Através da palavra e através de uma vida de oração. Se você não tem orado, buscado ao Senhor em oração, preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Você está fadado a morrer espiritualmente. Se você não tem orado a Bíblia, se você não tem lido a Bíblia, lido a palavra de Deus, você está fadado a morrer espiritualmente. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu não sei o que você vai ouvir durante todo o ano, mas guarda essas duas coisas no seu coração: leitura da palavra e uma vida de oração. O texto vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de... Mas resistir como? Resistir através da palavra e de uma vida de oração. Lembra de Jesus no deserto? O texto diz que o diabo Deus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi isso? Mas Jesus venceu através do quê? Ele falou: espera aí que eu vou citar para você uma canção que está cantando, que está bombando agora. A bondade de Deus, és fiel em tu... Já ia rir da cara dele, querido. Mas Jesus cita o quê? A palavra. Satanás tenta enganá-lo e diz para ele assim: ó, eu vou te dar o mundo, cara. Vem cá. Pô, tem muita mina bacana. Não é isso? Tem muita garota bonita, tem muita mulher bonita, cara. A gente pode ir lá para as baladas, lá naqueles bares lá dos romanos lá. Pô, rola um som legal lá. Aquilo tudo pode ser seu. Não é isso? São essas coisas que o diabo vai te oferecer e vai me oferecer. Mas sabe como eu vou vencer todas essas coisas? Através de uma vida de leitura e uma vida de... Preste bem atenção, guarda isso no seu coração. É ler a palavra de Deus é para ser consumida. O texto vai dizer: o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecer o quê? A palavra, meditar nela, debruçar sobre ela, dizer: Senhor, me ensina, alimenta minha alma. Eu gosto do salmista Davi, no capítulo 11,
no capítulo 119, perdão, verso 11 do seu texto lá, um clássico versículo que diz assim, algumas versões vai dizer escondi, outras versões vai dizer eu guardei a tua palavra no meu, que escondido dá uma sensação de que a gente não vai achar, não é isso? Não é? Você fala assim, escondi agora, se eu esconder, se não tiver a minha secretária abençoada, que é a minha esposa, para me ajudar, eu não vou achar, querido, eu esqueci. Agora, algumas versões vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, porque quando eu precisar dela, ela vai fazer o quê? Ela vai vir na minha boca, ela vai vir na minha mente, ela vai vir nos meus olhos, e eu serei mais que vencedor, porque eu guardei a tua palavra na minha vida. Guardei a tua palavra, tenho vivido a tua palavra, tenho experimentado a tua palavra. A gente pode olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vai ver inúmeros exemplos de homens de oração, de mulher de oração, de relacionamento de Deus com o homem. Nós falamos aqui sobre Adão e sobre Eva. Nós temos também Enoque. O texto vai dizer, lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque tinha comunhão com quem? Com Deus. O que é comunhão? Relacionamento, intimidade, vivência com Deus. E aí o texto diz que Deus fez o quê? Tomou Enoque para si. Aí você vai olhar para o capítulo 6, 9, e você vai ver um relato de Noé. Num mundo conturbado, perverso, o texto diz que Noé era um homem justo. A única pessoa íntegra naqueles dias. Deus olha para Noé e Deus, a gente hoje poderia dizer assim, cria uma química, não é isso? Cria uma química. Deus olha para Noé assim, caramba, esse cara mexe com o meu coração. E a gente sabe que o que move o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Noé mexeu com o coração. Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Sabe o que Deus quer de você, minha irmã? É que você mexa com o coração dele. O problema é que nós não nos preocupamos com isso, porque eu quero mexer com o coração da igreja. Mas mexer com o coração da igreja é consequência daquilo que eu faço no meu secreto com Deus. E aí eu venho para cá pregar, eu venho cantar, eu acho que quando a igreja levantou a mão, quando a igreja bateu palma, eu falo assim para o amigo do que está tocando comigo, que cantou, rapaz, o culto hoje foi bom, né? Bênção, né? Como se, essas coisas são importantes, sim, como se o termômetro do meu relacionamento com Deus fosse o fato da igreja levantar a mão, bater palma, mas não é, porque Deus não nos chama a nos relacionar com Ele no coletivo. Deus nos chama no individual. E a gente confunde as coisas. Deus fala, entra no teu secreto, fecha a tua porta. Não é isso? Aí bate um papo comigo. Mas olha só, antes de você abrir a boca para falar, eu já sei tudo que você vai falar. Que Deus é esse? Como é que Ele me convida a entrar no secreto, a fechar a porta, e antes que eu abra a minha boca, antes que você abra a sua boca, Ele já sabe tudo que você vai falar. Então por que Ele me pediu para entrar no secreto? Por que Ele me pediu para fechar a porta? Sabe por que Ele pediu para eu fechar a porta, para você fechar a porta? Porque Ele quer se relacionar com você. Ele já sabe o que você vai falar, mas Ele quer ouvir você falar para Ele. Ele já sabe tudo que está no seu coração, Ele sabe o que te preocupa, o que te pesa, o que você precisa, o que você está necessitando. Ele sabe se seu filho está aprontando. Ele sabe de tudo. Mas sabe o que Deus quer? Ele quer ouvir você falar. E a gente precisa de nos relacionarmos com Deus a ponto de entender que Deus, Ele só quer apenas nos ouvir. Porque Ele já sabe de tudo, querido. Ele sabe de tudo. A gente que é casado, a gente sabe, né? Que às vezes a mulher só quer fazer o quê? E deixa ela falar, querido. Às vezes a minha esposa começa a falar. E às vezes a gente, homem tem uma, às vezes a gente parece que sai de órbita um pouco a gente. E aí a mulher,
Não é isso? Ih, meu querido, quando eu falo, o Senhor revela, porque passou. Passou. Porque às vezes a gente fica falando, a gente parece que sai um pouco e a gente não está ouvindo mais nada. Aí ela fala assim, você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu não sei. Isso acontece comigo, querido. Eu não sei com você. De repente você é de outro mundo. Eu não sou. E ela fala assim, você está ouvindo o que eu estou falando, filho? Quando a mulher fala assim, você está ouvindo o que eu estou falando, filho? É porque você não ouviu nada. Você não sabe nem o que eu falei, você não estava prestando atenção. Porque ela quer falar, mas ela quer que você... E Deus é diferente. Porque Deus quer que você fale, porque Ele quer te ouvir. E conforme você vai falando na oração, vai falando, daqui a pouco você está chorando e Deus está te afagando. E você vai falar assim, que coisa gostosa, rapaz. Que coisa diferente. Precisou você estar na igreja? Precisou você estar na frente do pastor? Precisou você estar tocando? Não precisou. E aí aquilo que aconteceu com você, sabe o que vai acontecer? Vai fluir na vida da igreja, na vida dos outros irmãos. Porque você tem se relacionado com Deus. É com Ele. Por isso que a música é importante, ela é importante. Davi, quando introduziu a música ao culto, porque ele percebeu, poxa, vamos melhorar esse negócio aí, nosso Deus é um Deus de festa, um Deus de alegria, que vai ter festa igual Deus assim, né? A gente pegar, Deus tem muita festa. E não era pouca festa não, era muita festa e durando muitos dias. Deus de festa e não tinha música. Aí Davi introduz a música no culto. A música é importante. Mas preste atenção, quando a gente olha para Silas e Paulo, na prisão, não foi os louvores que arrebentaram as portas das prisões. Foram a vida de intimidade de Silas e Paulo com Deus que repercutiu na salvação daqueles homens. Você presta atenção quando Davi chega diante de Saul, e Saul está sendo atormentado por um espírito maligno. Lembra? O que acontece? Davi toca. Mas antes de Davi tocar para Saul, alguém dá testemunho de Davi e diz assim, olha, eu conheço um jovem, sisudo. O cara é bom, hein? O cara é brabo. E Deus é com ele. Porque quando ele toca, alguma coisa acontece. Preste bem atenção, olha aqui. Não era a música que Davi tocava que expulsava o espírito de Saul. Era a vida de intimidade que Davi tinha com Deus, que ao tocar o instrumento, ecoava na vida de Saul. Você percebe? Que o instrumentista pode estar tocando aqui, mas se ele tiver uma intimidade com Deus, aquele som pode mudar a vida de alguém, Deus pode usar. O texto não diz que Silas era afinado e nem que Paulo era afinado, diz. Pô, eles eram bons, tinha melisma, faziam os melismas. Hoje é moda esse negócio, tu não entende nada que o cara está cantando. O cara grita, parece até um galo garnizé. Faz um melisma danado. O texto não diz que Paulo e Silas faziam melisma com a voz. Vibratos, agudos, estendidos. Tinha uma extensão. O texto diz que enquanto eles cantavam, o que aconteceu? Houve uns terremotos na prisão, querido. Querido, porque aqueles homens tinham intimidade com Deus. Deus quer fazer terremotos na vida daqueles que nos rodeiam, através da nossa vida. Mas é preciso que você invista tempo num relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus não começa aqui na igreja, começa na minha casa. Eu com a minha esposa. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ela não está aqui, mas eu sempre falo isso e ela sabe disso. Eu não saio de casa um dia sequer sem orar com a minha esposa. Um dia sequer eu não saio de casa. Não saio. Eu acordo, se eu vou sair de casa, mais cedo eu falo, filha, vamos orar comigo. Começa dentro da casa da gente. Intimidade com Deus começa dentro da casa da gente. A igreja começa dentro da casa da gente. E às vezes a gente não faz isso com as nossas esposas, a gente não faz isso com nossos filhos, a gente não faz isso com os nossos esposos. Essa semana, com um pouco de preocupação, eu falei assim, filha, levanta, eu fiz café, já está na mesa, vamos tomar café comigo? Quando eu falo assim com ela, ela já sabe que eu estou preocupado com alguma coisa. Aí ela levanta rapidinho, aí a gente senta,
a gente toma café, a gente ora, conversa com Deus. Porque isso tem que ser hábito na sua vida, querido. Se você não faz isso em casa, eu falo para vocês aqui, porque eu conheço gente que não faz isso direito em casa. A gente que é pastor, a gente sabe. Mas quando você chama para orar na frente da igreja, gente, parece que o céu vai descer. Parece que o céu vai desabar. E aí eu fico pensando assim, eu sempre falo para minha esposa e para minha filha, eu não quero fazer no púlpito, eu não quero fazer pregando aquilo que eu não faço em casa. Porque eu tenho uma filha. E ela vai me olhar e falar assim, papai faz isso lá, mas em casa ele não é assim. E sabe a probabilidade dela permanecer na presença do Senhor? É zero. Dela se afastar amanhã. Porque a minha filha não precisa de quem fale, minha filha precisa de quem seja exemplo. Então, muito mais do que você falar, é viver. É viver. A gente fala muito, somos muito falaciano, mas vivemos pouco. E os nossos filhos leem mais as nossas atitudes do que as nossas falas. A gente precisa entender isso. Então eu chamo minha esposa, minha filha não sai de casa sem nós orarmos antes. Ela está com 23 anos. Ela não sai de casa sem nós orarmos junto antes. Se eu não estiver, ela vai orar com a minha esposa. Mas a gente tem que exercitar isso onde? É dentro da casa da gente. Porque é isso que Deus quer de nós. Preste bem atenção, o tema é maravilhoso, recomeçar. Porque Deus está sempre nos dando uma chance, não é isso? Não é igual aquele cantor da década de 80 e de 90, que fazia uma música do retorno, lembra do J Neto, não sei quem conhece. J Neto ia voltar a fazer outra música de retorno, ia voltar, nem é isso não. Não sei se alguém lembra disso. Você vê que tinha música de retorno, disso, daquilo, tal. O cara estava sempre fazendo uma música e estava voltando. Mas quando você vê, ele foi de novo. Daqui a pouco ele fazia uma música e estava voltando. Querido, Deus te convida a viver um ano na presença dele, mas preste bem atenção. Eu já preguei no ano passado em várias igrejas. Talvez o que eu esteja falando aqui para você pode até entrar num ouvido e sair no outro. Pode até não estar ecoando na vida de alguns. Mas é isso que Deus quer de mim e de você. E há um preço para a gente. Há um preço. É preciso que eu e você tenhamos sede de Deus. Salmo 63, verso 3, diz assim um salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. É esse desejo que eu e você precisamos ter de Deus, como Davi tinha, como o salmista tinha. Desejar Deus. Como é que eu faço isso? Eu não tenho feito, comece hoje e agora. Você acha que todo dia eu estou feliz por ler a Bíblia? Tem dia que eu não estou afim. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que a mente não dá. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler mesmo assim. Porque a gente vive dias de altos e... Tem dia que você está fervoroso, querido. Tem dia que você... Eu sou muito emotivo. E tem dia que eu estou ouvindo um louvor, estou lendo um texto e as lágrimas descem. Mas tem dia que eu não estou assim. Eu falo, Senhor, eu não estou te sentindo em mim. O que está acontecendo comigo? Eu não sinto o Senhor ecoar na minha vida. Eu falo, não, Senhor. Fala comigo. Me deixa te sentir. Me deixa sentir. Me deixa sentir o Senhor. Eu e você precisamos viver esse momento de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. Eu e você precisamos ter fé, confiar no Senhor. Abraão creu em Deus e ele foi considerado um homem justo diante de Deus. Deus te convida e me convida a apenas crer no nome dEle. Crer e confiar nele. O Salmo 25, verso 14, diz assim: o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Intimidade do Senhor, querido, é para os que o temem, aos quais Ele se dá a conhecer. Eu e você precisamos nos relacionar com o Senhor. Preste bem atenção, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Dias muito difíceis de se viver.
onde a fé é questionada, Jesus é questionado, tudo é questionado. Tudo é questionado. A gente tem vivido dias assim. Os nossos jovens e adolescentes são bombardeados por tantas coisas, querido. E nós, pais e mães, às vezes cedemos, abrimos mão de cobrar deles e sermos exemplos na vida dele de oração e de vida de palavra. Depois que criou Netflix, Amazon e todas as outras formas de você poder ter lazer, o tempo da turma hoje é o quê, querido? Vendo o quê? Série, não é isso? Vendo séries. E aí você fala assim, não tem tempo. Eu não estou falando só dos adolescentes, não. Às vezes a gente diz para Deus que a gente não tem tempo de ler a palavra de Deus, mas não nos descolamos da novela. Não nos descolamos da novela. Vai começar... Sabe o que me entristeceu esses dias? Eu já estou caminhando para o final, daqui a umas 2 horas. Sabe o que me entristeceu esses dias? Eu não sei quem criou, mas criaram uma arte interessante para eles, para mim não. Do Big Brother. Você já viu um monte de crente postando dentro de uma arte? Só eu vi, gente. Me ajuda aí. Então você vai ver, querido. Então não chegou aqui ainda. Aí o crente bota a foto dele lá dentro da arte do Big Brother, dizendo que ele foi escolhido para ir para o Big Brother. Só eu vi isso. Só eu vi isso. Isso me entristece, querido. Sabe por causa de quê? Minha avó dizia um ditado seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate. É um seu inconsciente. Eu boto a minha foto lá. Amanhã eu estou sentado assistindo insinuação sexual. O pessoal se movimentando embaixo de edredom. Eu estou falando isso aqui para você, porque aqui é santo falar isso, não é isso? Não. Falando essas coisas na igreja, né? Aí em casa o crente vê. Em casa o crente vê. Em casa o crente assiste tudo. Aí chega na igreja, é aqui que você tem que ouvir eu dizer para você que o Big Brother, querido, não é de Deus, querido. É uma fofoca organizada, querido. É que você não tem como olhar a casa do vizinho, aí você vê no Big Brother, você ali se alimenta, porque você quer saber o que o outro faz dentro da casa dele. Como você não consegue ver, ou você vai ficar em pé no portão da sua casa, toda rua tem um, não é? Não sei se só na minha rua, mas na minha rua tem gente que fica no portão. Ou você vai para o Big Brother. Ou você acha, por que esse reality faz sucesso? Ele faz sucesso porque você tem desejo de saber o que o outro faz dentro da casa dele. Por isso que ele faz sucesso. E aí, nós olhamos e dizemos que não temos intimidade com Deus. Se nós investirmos o mesmo tempo com Deus, Deus não está dizendo que você não pode ver um filme bom na Netflix, porque tem muito filme bom. Tem muito filme bom. Eu assento com a minha filha, assisto filmes bons. Deus não está dizendo que você não deva assistir isso, porque Ele disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Não para eu servir a ciência, mas para a ciência me servir. O problema é o que você tem visto. Porque os seus olhos é a janela do seu corpo, querido. Se você ainda não viu, você vai ver esses banners aí, com um monte de crente lá dentro, lá, que levanta a mão na igreja, que chora, que depois vai ficar comentando o nome de toda aquela turma que está lá dentro. Recomeçar é submeter-se à vontade do Senhor, à palavra dEle, é fazer a vontade do Senhor. João, capítulo 2, a primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 4, diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, mentiroso é, a verdade não está nele. Você tem ideia da gravidade do que é isso, querido? Você tem ideia da gravidade que é esse negócio para a sua vida e para a minha vida? Se eu não me relacionar com esse Deus, e João, lá no seu evangelho, ele vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu
Agora preste bem atenção, como é que você conhece uma voz de alguém que você não se relaciona com ele? Como é que você conhece a voz de uma pessoa que você não para conversar com ele? Como você conhece a voz de uma pessoa que você não investe tempo junto dele? Ninguém pode dizer que conhece o Senhor se não conhece a sua palavra. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhece a sua palavra. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu falo isso lá na igreja, onde eu vou, quando tenho essa oportunidade. O diabo conhece essa palavra aqui, querido. Melhor que muitos de nós. E ele estremece. Então preste bem atenção, que eu falo para os músicos lá na igreja. Eu falo para eles assim, vocês não leem Bíblia não ora? Preste bem atenção. O dia que pular alguém aqui na frente, você vai chamar o pastor ou você? O ministro que está aqui na frente tem que fazer o quê? Ele tem que ter autoridade em Cristo, por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade, não é isso? Não chama os diáconos lá, chama o pastor. Não, o baixista que está aqui, o baterista, o tecladista, ele tem que estar em intimidade, em comunhão com quem? Com o Senhor. Você percebe a gravidade do que é? Você passar vergonha? Você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Porque é isso que o diabo faz. O diabo quer nos fazer passar vergonha. Porque fazendo-nos passar vergonha, ele está querendo ridicularizar o nome de quem? Do Senhor. Eu falo isso às vezes para os músicos. Davi, antes de ser um bom músico, ele era um bom servo do Senhor. Antes dele ser um bom músico, um bom cantor, ele era servo do Senhor. Nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. João capítulo 15, verso 14. 14, 21 diz, aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me manifestarei ou me revelarei a cada um deles. Mas é através de quê? De conhecer quem? A palavra. A gente que crê em Jesus Cristo, a gente tem que conhecer o Senhor que a gente crê. O Deus que nós cremos. Nós temos que conhecer e nos relacionarmos com Ele. O que falta para termos intimidade com Deus, querido? Diria que sede do Senhor, para um recomeço. Eu preciso ter sede dEle. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter o temor de Deus. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de santificação. E eu preciso ter amor à palavra de Deus. Preste bem atenção. Eu vou repetir o que eu falei no início. O que passar disso é a história da carochinha. Minha avó falava isso. O que passar disso é balela, querido. A gente tem ouvido muito aí afora que você vai ser vencedor, não é isso? Que Deus é com você, que Deus tem projeto para você. Deus tem projeto para todo mundo, para o ímpio, para você. Deus tem projeto para todo mundo. Agora, a diferença do ímpio para você que conhece a palavra, Deus quer que você se relacione com Ele. Mateus 6,33 diz o que lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão. Eu e você precisamos buscar o reino de Deus na nossa vida. Recomeçar é viver uma vida de intimidade com Deus. Recomeçar é viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Recomeçar é se submeter à vontade de Deus. Recomeçar é viver crente dentro da casa da gente. É viver crente dentro da casa da gente. Eu estive falando para uma igreja, para alguns casais e famílias, e eu falei assim, olha, cutuca seu esposo se ele não tem vivido crente dentro de casa.
Cutuca a sua esposa se ela não tem vivido crente dentro de casa. Eu costumo dizer, querido, que o local mais maravilhoso para a gente ser crente, sabe onde é? Quem pode me dizer? É aqui. Aqui na igreja. Você quer que lugar maravilhoso? Por que você não me conhece? Você me conhece? Você está me vendo aqui hoje, não é isso? Quem me conhece aqui? São poucos, não é isso? Você convive comigo? Não. Então, eu trago uma palavra boa, eu canto uma música bonita, você vai falar assim, poxa, que voz bacana, canta bem, bênção pura. Mas sabe quem me conhece? A minha esposa e minha filha. E a cachorra da minha filha, que tem lá, Luna. Eles me conhecem. E eles sabem, de fato, se eu sou bênção ou não dentro de casa. Você tem sido bênção para um recomeço de Deus na sua vida dentro de casa? Preste bem atenção. Às vezes, por falta de nós, adultos, pais, não nos submetermos a uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus, nos faz perdermos a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. A gente perde a autoridade espiritual dentro de casa quando não nos submetemos, porque os nossos filhos não querem nos ouvir falar, eles querem nos ver viver. A minha filha estava namorando um rapaz e a gente estava trazendo um pouco de dor de cabeça para a gente. Mas eu não queria dizer para ela terminar, porque eu não tenho essa autoridade para dizer para ela, você vai terminar. Não posso fazer isso. Eu falei, filha, vamos orar, porque Deus pode mudar esse negócio. E aí vamos orar. E ela vinha conversar comigo, eu conversava com ela. E eu conversava algumas coisas com ela, porque lá em casa é assim, eu sou homem. Não sei se tem mais alguém que tem filha mulher, eu sou homem. Então tem certos assuntos que eu converso com a minha filha, não é minha esposa não. Assuntos relacionados a homens, comportamento de homens no namoro, quem conversa com a minha filha sou eu, não é minha esposa não. Você sabia disso? Porque nós homens, às vezes, jogamos tudo no ombro das nossas esposas. Mas eu sento com ela e falo, filha, ó, cuidado com o namoro, o rapaz começar a ficar passando a mão em você, querendo se engraçar muito com você, tendo uns comportamentos, sai fora, filha. Porque quem vai pagar o preço é você. Eu converso com ela abertamente. E a gente começou a orar, estava acontecendo, e ela sempre falava assim, pai, você me conhece, pai. Eu sei do que você tem me ensinado. Isso me trazia uma alegria muito grande. Falei, estou no caminho certo. E aí, Deus respondeu às nossas orações. Um dia, nós entramos no quarto, ela estava de joelho, eu e Helene saímos, e depois ela disse assim, pai, desmanchei o namoro. Falei, era isso que você queria? Nós estávamos orando pelo seu namoro. Pai, era isso. Mas preste bem atenção, foi o pastor Alex que foi lá conversar com a Raíssa? Quem era o pai da Raíssa? Eu. Quem tinha que conversar com a Raíssa? Eu. Mas aonde isso começou? Através de uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus, para que eu não perdesse a minha autoridade espiritual sobre a vida da minha filha. E às vezes a gente perde a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, da nossa casa, porque nós não vivemos uma vida sobre a vontade de Deus, como exemplo. Então, eu finalizo dizendo, querido, que para viver um recomeço de intimidade com Deus, na minha vida e na sua vida, é preciso nos submetermos ao Senhor dentro da nossa casa. E isso vai refletir na vida da igreja, vai refletir aqui, na comunidade. Não é da igreja para casa. A menos que alguém é só a esposa crente. Mas mesmo assim, eu sou o esposo, mas mesmo assim você pode exercer sua autoridade. Filha, vamos orar aqui. Eu sei que você é de outro credo, você não crê como eu creio em Deus, mas eu queria orar. A gente tem que buscar isso, viver uma vida de intimidade com Deus. Amém? Que você possa recomeçar esse ano. Ou começar esse ano, né? Com um recomeço na sua vida. Mas principalmente, antes de você pensar, eu vou trabalhar no ministério infantil, eu vou trabalhar na música, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, eu vou ajudar, tudo bem, isso tudo é bom na obra de Deus, mas que primeiro você pare e pense, eu quero começar uma vida de intimidade com Deus. Eu quero recomeçar aonde eu parei. Porque às vezes a gente, eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar ali, eu vou trabalhar. Não, comece você
com Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus vai te direcionar para o ministério, mas primeiro você tem que se relacionar com Ele. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Moisés, Deus fez com Josué. Deus diz a Josué: Josué, olha, está ali a terra, é você que vai levar o povo. Guarda apenas a minha palavra no teu coração. Se tu uma bênção. Faça só isso, Josué. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Seja só uma bênção diante do Senhor. É isso que a gente precisa ser. Às vezes a gente quer fazer para o pastor ver. Às vezes a gente quer ver para líder ver. Não, faça para Deus. E tudo que você fizer vai refletir na vida do pastor, na vida da igreja. O ministério do pastor vai fluir bem. Então, querido, busca o Senhor. Se envolva com Ele. Poderia trazer uma série de outras palavras para você que Deus poderia colocar no meu coração, mas foi essa que Ele colocou. Foi essa. Comece hoje a se envolver com o Senhor. Se você não orava com seu esposo antes de dormir, ore a partir de hoje. Ore a partir de hoje. Se você não orava com a sua esposa, ore a partir de hoje. Se você não orava com o seu filho, com o seu filhinho, filho, vai deitar? Vem cá, papai vai orar por você. Mamãe vai orar com você. Faça isso. Deus não nos pede nada complicado. Deus nos pede coisas simples. E orar com os nossos filhos, com a nossa casa é simples. O problema é que nós complicamos o negócio quando não vivemos Deus dentro da nossa casa. E quando você faz isso, o dia que você errar, a sua família vai compreender. O dia que você cometer um errozinho, a sua família vai entender. Porque estão vivendo uma comunhão e vão entender que você é tão coberto de defeito quanto eles. E quem nos forja, quem nos acerta, quem nos constrói é quem? É o Senhor. Então um vai ajudar o outro. Um vai carregar o outro. Um vai fortalecer o outro. Quando o outro estiver caindo, o outro vai chegar: peraí, o que está acontecendo? Às vezes a gente vai jantar lá em casa, almoçar, quando estamos assim, a gente senta à mesa e a gente ora. A gente ora. Eu não estou falando nada de mirabolante para você não, querido. Estou falando uma coisa simples. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso relaciona intimidade em casa e com Deus. Porque senão você vai pegar o seu prato de comida, vai sentar na frente da tele, ou vai sentar à mesa com a sua esposa e vai pegar o celular e vai ficar assim, ó. Não é isso que acaba acontecendo? Busque o Senhor. Se você quer um recomeço, recomece com o Senhor primeiro. Se acertando com Ele. Dia primeiro, eu fiquei pensando assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para melhorar comigo com o Senhor? E melhorar, porque se você for pensar nas coisas erradas que você fez, você não começa. Eu não quero lembrar dos meus erros. Eu quero lembrar daqui para frente. Quero que o ano de 2023 seja diferente. E que eu continue bloqueando quem vier falar de política, igual veio falar no ano passado comigo. Que eu bloqueei logo. Detono ele logo, senhor. Detone logo ele, bloqueei. Como eu fiz ano passado, bloqueei um montão. Crente que não tem autoridade para falar da palavra de Jesus, queria falar comigo de política. Fala de Jesus comigo. Peito aberto para falar de política, eu bloqueava todo mundo. Senhor, esse ano que eu faça a mesma coisa. Querido, faça isso com o Senhor, busque o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa ter me prolongado muito no tempo, mas que Deus abençoe sua vida. Não saia daqui hoje sem se envolver com o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A hora está bem avançada. Mas que Deus abençoe sua vida. Ainda tem, hoje é dia 12. É isso? 12? Então, não sei se é bissexto esse ano, não é isso? Se for bissexto, nós temos 344 dias. Não é isso? Estou errado? Não. 348, 305. Hã? Pastor não sabe matemática direito. Pastor, Bíblia. 356 dias, não é isso? 366 dias. Olha eu insistindo no erro. Querido, que esses dias sejam dias de busca ao Senhor. Preste bem atenção. Quanto mais você buscar o Senhor, mais problemas vão aparecer diante de você. Quanto mais você se envolver com o Senhor, mais problemas vai aparecer diante de você. Quanto mais você buscar o Senhor, parece que quanto mais você busca, mais o negócio vai ficar. Mas saiba que o Senhor é com você. Saiba que o Senhor é contigo. Então, se é para o deserto, vá, mas saiba que o Senhor está com você lá. Deus, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor é conosco.
Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nos consagrando a Ti, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude, porque grandes são as lutas e as dificuldades para buscar o Senhor, para ler a Tua palavra, para criar uma intimidade contigo. Grandes são as lutas e as dificuldades. Quando nós queremos Te buscar, surge um problema, surge alguma coisa que quer nos tirar o foco, mas Deus, que o Senhor nos ajude a nos organizarmos, para que possamos, ó Deus, criarmos uma intimidade com o Senhor, um relacionamento contigo, começar e recomeçar a todo instante, ó Deus, sem nos cansarmos, voltarmos ao início de tudo diante do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa a vida do pastor Davi, ó Deus, Tu possa conduzir o Teu servo a cada dia sobre essa igreja, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, o conceda sabedoria a cada dia. Sabemos, ó Deus, que as lutas são grandes sobre as nossas vidas, porque nós não cuidamos só dessas ovelhas, Senhor Deus. Nós não somos só os pastores dessa ovelha, temos muitos outros pastores por aí afora, e muitos ensinando coisas erradas. Então nos dê sabedoria, e que a Tua igreja possa debruçar sobre a Tua palavra, porque é a Tua palavra que dará conhecimento. Nós oramos porque cremos no Senhor, e sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe.